Boa tarde! Que alegria a gente estar aqui mais uma vez. Nós estivemos fazendo aqui, procurando para saber, ter uma ideia assim de quanto tempo que a gente está aqui toda semana. E acho que já tem 175 semanas que a gente vem aqui nesse movimento de estar nos observando, de estar aprendendo, de estar olhando para a gente, fazendo os movimentos, escutando coisas novas, buscando coisas novas, interagindo, para dar mergulhos e passos em direção a nós mesmos, né? E hoje o assunto que nós vamos trazer, né? Me pediram dois assuntos, depois nós vamos trazer o outro assunto, né? Ficou a questão do acumulador, mas pediram com muita ênfase o assunto, né? Da influência dos nossos ex na minha dinâmica amorosa atual. Então, porque a gente tem gente que fica achando que uma coisa não tem nada a ver, né? Acabou, pode ir embora, tá tudo resolvido, desaparece, quero que morra, tudo resolvido. E não é bem assim. Então, para quem que é esse encontro aqui hoje, assim, né? É para você que procura e nunca tem uma pessoa disponível. Você não encontra uma pessoa disponível para você. Então, é um lugar para a gente poder olhar, talvez entender o que está acontecendo. É para você que está numa relação que está cheia de conflitos. Vocês se amam, mas o tempo todo é aquela guerra, aquele conflito. É para você que também quer ter relações melhores com seus filhos, com o ex. Que parece que é uma bobagem, mas isso também influencia na nossa vida. É para você que deseja que seus filhos com o ex tenham sucesso. Ou a ex, né? É para você que de alguma maneira sente que tem alguma coisa no ar que é estranha e você não sabe o que é. Mas você sabe que tem alguma coisa ali e você não sabe o que é. É para você que morre de ciúme da ex dele ou que ele morre de ciúme do seu ex. Esse também é um lugar para você, para estar aqui se observando, né? É para você que é aquela pessoa que de repente dá tudo para o outro na hora que ele chega e mesmo assim ele vai embora. Para você entender por que isso acontece, né? Se você se identificou com alguma dessas histórias, escreve aí, eu me identifiquei com essa, eu também, eu com essa questão que dou para a gente ter uma ideia, né, daquilo que a gente tem que falar mais, do que a gente tem que aprofundar. Comenta aí se é você. Ordens no amor na nossa vida. Hierarquia, pertencimento e o equilíbrio entre o dar e receber. São as leis sistêmicas, ordens do amor, que regem as nossas relações, as nossas vidas. Igual existe a lei da gravidade, que é uma lei universal, essas ordens também existem e elas impactam diretamente o nosso dia a dia, o destino da nossa vida. Então, nós vamos ter que entender bem profundamente isso, né? Nós vamos ter que entender, quando a gente está falando de hierarquia, nós estamos falando do nosso lugar. Quando a gente está falando de pertencimento, a gente está falando de incluir tudo e todos na nossa história. Quando a gente está falando de equilíbrio, a gente está falando, eu estou disposta a receber? Eu estou disposta a dar? Perguntas, né? Quando a gente está falando de hierarquia, a gente está falando como é que é também a minha relação com meu pai, com a minha mãe. Quando a gente está falando de hierarquia, a gente também está falando dos que vieram antes. A gente está falando de precedência e de prioridade, a diferença entre um e outro. E é isso que a gente, né? E parece assim que eu não canso, né, de repetir, talvez eu fale tanto que talvez eu esteja falando para mim mesma, né? Mas é aquele negócio da autorresponsabilidade. Todos os relacionamentos que já existiram na minha vida, eu sou 100% responsável por tudo que aconteceu. Eu estava ali porque eu escolhi estar ali de alguma maneira. Eu estava ali porque eu precisava aprender alguma coisa. Eu estava ali porque tinha um serviço a ser feito. Algo precisava ser visto, aprendido, entendido. E eu estava naquele lugar. Ele fez isso comigo, mas eu estava ali. Enquanto eu não assumir essa responsabilidade, fica difícil a mudança. Muitas vezes eu quero que o outro mude, né? Mas ele falou que ele não quer casar e eu quero uma pessoa para ser meu companheiro. Aí você vai colocar no campo e cadê a disponibilidade daquela pessoa para casar? Não tem disponibilidade nenhuma. Então, ela procurou um que não quer casar porque, na verdade, quem está indisponível é ela.
E aí ela vai procurar um que vai encaixar dentro do pacotinho da indisponibilidade, né? E às vezes isso fica parecendo que são umas coisas superficiais e na verdade não são, elas merecem um olhar profundo, né? São assuntos importantes e eles são tão importantes que durante uma formação, por exemplo, a gente tem um módulo específico de ordens do amor. A gente tem um módulo específico para relacionamentos de casal, relacionamentos pais e filhos. E, independente disso, nós temos um módulo que a gente faz a revisão de tudo. Nós temos um módulo de atendimento individual, nós vamos falar de tudo isso de novo. E em todos os módulos, se eu vou falar de sintomas, eu vou falar de pertencimento, de hierarquia. Se eu vou falar das empresas, eu vou falar das 3 ordens do amor. Se eu vou falar de profissão, eu vou falar das ordens sistêmicas. Então, durante toda uma formação, a gente fala desse assunto. Então, é um assunto que é extremamente relevante mesmo, e significativo. Então, assim, se você não estiver entendendo, de repente, escreve aí para mim, André, não estou entendendo, me explica melhor. É porque, né, às vezes, o assunto é tão claro para mim, que eu simplesmente falo assim, tomar pai e mãe, e tô achando que aquele negócio é uma coisa assim, simples. É tão simples que eu olho para isso todo dia. Então, não é uma coisa tão simples, é um exercício, na verdade, é aquilo que eu falo. Eu posso até aprender hoje aqui as ordens do amor. Aprendi, hierarquia, pertencimento, equilíbrio, equidade, respeito. A hierarquia é isso, pertencimento é isso, equilíbrio, equidade, respeito. Vai fazer muita diferença eu aprender? Não. Qual que é a diferença? É eu me observar. Onde que eu estou desrespeitando e buscar respeitar diariamente, a todo instante, as ordens do amor. É ir para o meu lugar. Hierarquia está falando de eu estar no meu lugar. Pertencimento está falando, não tem como apagar o que aconteceu, não existe borracha. Não dá para arrancar as folhas do caderno. Vai ficar faltando folha. Vai ter uma parte que vai ficar incompleta. Não dá para fazer isso, né? Eu tenho que estar aberta a dar e a receber. A dar e a receber. Para que eu possa ter relações em todas as áreas da minha vida, né? Eu tenho que estar observando aonde que é que eu estou desrespeitando. A hierarquia, né? Ela fala assim, que o que chegou primeiro tem a precedência. Então, meu pai e minha mãe, o casamento do meu pai e da minha mãe, o primeiro filho, o segundo filho, o terceiro filho. Muitas vezes o relacionamento do casal não está legal. Por quê? Porque o casal coloca os filhos maiores do que o casamento. Dão mais importância para os filhos do que para o casamento. Esquecem de cuidar do casamento, esquecem de cuidar da relação e é tudo para os filhos, tudo para os filhos, tudo para os filhos. Aí fica complicado. Porque eu estou desrespeitando a hierarquia e a história vai desandar, né? E quando a gente fala de hierarquia, a gente fala isso de tomar o pai e a mãe. O que é tomar o pai e a mãe? Tomar o pai e a mãe é tomar a vida que vem do pai e da mãe. É eu ser grata ao meu pai e à minha mãe. Falei, obrigada, a vida veio através de vocês. É eu poder concordar que é o pai certo para mim, que é a mãe certa para mim. Não consigo concordar, não consigo. Foi muito ruim para mim. Ele me abandonou, ele isso e aquilo. É por isso que muitas vezes a gente tem que mergulhar fundo e aprofundar bastante, né? Porque é um exercício, às vezes é um exercício diário mesmo, é um pouquinho que eu vou, cada dia mais um pouquinho mais, e eu vou fazendo um mergulho em mim para poder chegar nesse lugar de literalmente estar com meu pai e com a minha mãe aqui dentro. Se eu não estou com meu pai, com minha mãe, né, eu mulher, não estou com meu pai aqui interno, dentro de mim, se eu não tomei a vida que vem através do meu pai, se eu ainda estou a condenar, se eu ainda estou a achar que ele é ausente, se eu ainda estou querendo, esperando algo dele, se eu estou esperando que meu pai faça alguma coisa por mim, quer dizer que eu ainda não tomei a vida suficientemente dele. Isso é uma questão. Eu estou voltada para trás. O que vai acontecer? Eu vou buscar o meu pai num companheiro. Vai dar ruim, não vai dar bom. É uma questão
Então, assim, dentro da hierarquia, literalmente, né, se eu não entender, eu vou ter que fazer esse processo de entender. Talvez eu tenha que me aprofundar no tema, estudar mais, exercitar mais, fazer mais dinâmicas, fazer a constelação, talvez até mesmo uma formação fazer um grande mergulho de autoconhecimento para poder tomar esse pai, essa mãe no meu coração e poder ir para o mundo, ir para a vida. Se eu tomei meu pai e minha mãe, eu posso ir para o meu lugar de filha. Se eu sou a segunda, eu vou para o lugar de segunda. Se eu sou a terceira, eu vou para o lugar da terceira. Se eu sou a caçula, eu vou para o lugar da terceira. Não adianta eu ser o caçula e estar no lugar de primeiro, fazendo as coisas todas que o primeiro faz, que é do lugar de primeiro. Muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes acontece, por exemplo, a mãe fica muito na falta do pai, né? Então, vou dar um exemplo. Minha mãe perdeu o pai, ela tinha 6 anos. Então, ela literalmente ficou na falta do pai. Ela procura um homem que tem uma atitude paternal. Então, de alguma maneira, uma das filhas vai lá e se coloca um pouco no lugar de mãe, dos irmãos, para o pai, para aquela situação ficar mais confortável dentro do sistema familiar. Muitas vezes causa desarmonia entre os irmãos, porque os irmãos ficam ali pontuando, olha, você não é minha mãe, você não é minha mãe. Mas o fato é que o que acontece? É aquele caso lá da pessoa que procura e não acha. Não acha por quê? Porque a vaga do companheiro está ocupada com o pai. Se a vaga está ocupada com o pai, vai ser difícil achar um companheiro, porque a vaga já está ocupada. Acontece o caso também daquelas que se separam e começam a virar a companheira do filho. Até verbalizam, agora eu sou companheira do meu filho, a gente faz tudo junto. Se a vaga do companheiro está ocupada com o filho, como que vai aparecer uma pessoa compatível comigo? A vaga está ocupada, não vai aparecer, né? Quando isso a gente falando dentro de hierarquia, né? Então, se o filho fora do lugar, eu fora do meu lugar, e o certo, né, é eu dar o lugar de precedência para o meu pai e para a minha mãe, ir para o meu lugar, e aí eu estando aberta para um relacionamento, se é o meu primeiro relacionamento, e é o primeiro relacionamento dele, que bom, nos encontramos, vamos nos relacionar. Mas, se é como uma pessoa feito eu, já viveu muitas coisas, né? Se eu encontro uma pessoa da minha idade, já viveu muitas coisas. Vai ter relacionamentos anteriores. E tá tudo certo, se não tiver tido é que tá errado, né? Porque nós já vivemos muita coisa. O que é importante? É eu dar o lugar para todos aqueles que existiram antes. Eu, né, para os meus relacionamentos anteriores e a pessoa que aparecer para os relacionamentos anteriores dela. Essa foi a mãe do meu filho, essa foi minha namorada, essa foi minha companheira, Vivi. O que eu aprendi com essas pessoas? Quando eu estou incluindo, né, muitas vezes as pessoas têm dificuldade, né? Entra num relacionamento novo e aí a ex teve os filhos, aí tem os filhos, aí ela fica assim, não, mas eu agora que sou esposa. Sim, você é esposa, mas aquela lá foi a primeira, ela tem a precedência. A prioridade é aqui na relação que eu estou atualmente. Mas eu tenho que dar o lugar de importância para aqueles que vieram antes. Aqueles que vieram antes fazem parte da minha história. Não tem como apagar, né? Então, enquanto eles estão ali, se eu não dou um lugar para eles, eles ficam gritando, falando, olha, eu quero meu lugar. Eu quero meu lugar. Esse lugar é meu, né? Se eu, né, tenho filhos, tive um primeiro relacionamento, tive filhos com esse homem, e se eu começo a excluir esse homem, eu tenho que entender que meu filho, 50% do meu filho é o pai, e 50% do meu filho sou eu. Se eu estou falando que o pai do meu filho é um banana, um palhaço, um idiota, um Zé Ninguém, eu estou falando que 50% do meu filho é um Zé Ninguém. Então, eu tenho que entender que a minha relação com esse homem é a minha relação com esse homem. Ele é o pai certo para aquele filho, né?
Aquele filho escolheu aquele pai, escolheu aquela mãe. Então, assim, só pelo fato dele ser o pai do nosso filho, ele já merece todo o meu respeito e admiração. E eu posso e devo amá-lo nos nossos filhos eternamente. Né? Muitas vezes começa a ter dificuldade com os filhos na hora que começa a ver que o filho está com os trejeitos do pai. Mas isso não é um problema do filho. Eu é que tenho que resolver a minha relação, as minhas questões com o ex. Olhar para ele, ver o que eu aprendi com ele, qual foi a minha responsabilidade naquela relação, qual foi a minha parte naquela relação. Porque tem a minha parte e tem a parte do outro. Não adianta eu falar, ele fez isso, e ela fez aquilo, a responsabilidade é dele, a responsabilidade da mãe dele. Não. Ah, porque faltou o dinheiro, foi o dinheiro. Não. Qual que foi a minha parte? Olhar para mim e ver qual que foi a minha parte. A minha um olhar verdadeiro e sincero. E aí, eu podendo fazer esse movimento, né, e poder dar lugar para tudo o que aconteceu, eu fico livre para uma nova relação. Eu fico pronta para me relacionar de um outro lugar, de um lugar mais gostoso, mais leve, mais tranquilo. Né? E aí, se os dois entendem isso, entendem que essa foi parte da história e que aquilo é a precedência e que a prioridade é aqui, e se eu estou exercendo a precedência e a prioridade, não precisa de ciúme. Né? Na verdade, se eu estou com ciúme, eu tenho que começar a olhar se eu estou querendo sair dessa relação. Né? Normalmente não é o outro que está querendo, sou eu que estou querendo. Então, mais uma vez, a gente volta para a autorresponsabilidade. Estou olhando para as ordens do amor, mas para a autorresponsabilidade. Na hora que eu falo do equilíbrio entre o dar e receber, né, você é daquelas pessoas que chega uma e aí você dá, vai dando, telefonema, manda mensagem, não sei o que, vai dando, e não recebe nada em troca, você só está dando. Você está desequilibrando a relação. Né? A gente, numa relação entre iguais, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. E eu tenho que entender, no mais profundo, né, é que muitas vezes o outro me dá é o melhor que ele tem. Não é o que eu quero, não. É o melhor que ele tem. Às vezes eu gosto de diamante negro e ele só tem laca para me dar. Então, ou eu adoço a vida com laca e eu mesmo compro o meu diamante negro, ou eu vou procurar outra relação. Não dá para me ficar como uma criança exigindo que ele me dê aquilo que eu quero. Não é assim. Né? O equilíbrio entre o dar e receber é eu estar aberta para receber o melhor que o outro tem e poder fazer a troca com ele. Eu dou, eu recebo, buscando uma relação equilibrada. Nunca está assim, está sempre assim, num movimento assim. E o ideal é que seja numa jornada evolutiva, né? Que seja para cima. Então, assim, tudo isso, né, impacta por demais nas nossas relações. Inclusive nas gerações futuras. Muitas vezes as relações anteriores dos nossos pais estão impactando na nossa vida, de tanto que os ex são importantes. Meu pai teve uma noiva antes da minha mãe. Eu lembro que a minha primeira constelação que eu fiz, essa noiva apareceu. Então, assim, é uma pessoa importante. E eu olhei para ela com muito respeito e fiz o meu dever de casa com muito respeito. Né? Eu sinto muito se você não se casou. A minha família só existe porque você abriu mão de alguma maneira dessa relação com meu pai. Né? Então, assim, a gente tem que olhar para tudo isso. Né? Eu quero mostrar aqui, com uns bonequinhos aqui, um estudo de caso para a gente entender como é que isso é assim, como é que a pessoa está indisponível mesmo e como que ela está procurando e não vê, para vocês entenderem, né? Eu falei assim, traz um bonequinho para você. Aí ela pegou o bonequinho, né? Aí eu aqui. Falei, tudo oculto. Agora outro bonequinho. Ela pegou um bonequinho para o ex-marido. Aí eu falei, um outro bonequinho para o que ela está relacionando atualmente, que ela fala que quer casar e que ele não quer casar. Aí eu falei, não, ela colocou o bonequinho do marido, do primeiro marido aqui, do atual aqui. Eu falei, vamos ver onde é que ela vai pôr o pai. Ela trouxe o pai e colocou o pai aqui.
Tem lugar para esse atual aqui? Não tem, está ocupado. A vaga está ocupada com o ex-marido e com o pai. E todos da mesma cor. Na verdade, ela está procurando o pai. Aí eu falo assim, vamos confirmar se ela está procurando o pai. Falei, onde é que ela vai pôr a mãe? Aí ela trouxe a mãe dela aqui, ó. Eu falei assim, vamos ver onde é que ela vai colocar o avô para ver se ela está repetindo a história do avô. Ela vem e traz o avô aqui do lado, repetindo a história de mamãe. Né? Então, a mamãe, estava aqui, ó, lado a lado com o papai, ela lado a lado com o papai e totalmente impedida de que esse homem possa chegar na vida dela. Se ela consegue olhar para o pai, né? Olhar para a mãe, falar, olha, vocês são os meus pais. Dá o lugar para o avô do avô, dá o lugar para o pai, ela vira para a vida, dá o lugar para o que é, deixa esse homem virar homem, né? Porque ele não é uma criança. Aí ela pode realmente dar um lugar para ele e está disponível. Mas ela estava totalmente indisponível e reclamando que ele é que não queria um relacionamento. Não queria uma vida de como é que fala? Uma vida de casal. Então, assim, eu acho que ilustrou bastante esse caso que chegou para mim essa semana, muito claramente como que isso acontece, né? Como que isso impacta. Ela vai atrás de um pai que encontra o marido que não dá certo, porque o marido não vai dar para ela mesmo o que é, e ela só vai dar certo com esse aqui se ela resolver essa situação aqui. Essa aqui e essa aqui. Porque no caso tem a questão da hierarquia com o pai, tem a questão da hierarquia e pertencimento com esse primeiro marido aqui. Né? Os dois casos, sem contar a repetição da história com o pai e com a mãe. Então, um caso que está trazendo muitos exemplos. Então, é disso que a gente está falando, né? A gente poder parar e observar tudo isso. Eita, caiu aqui. Observar todas essas relações profundamente. Deixa os bonecos aí. Como que é que nós estamos nos relacionando, como que nós estamos vivendo, né? Tem uma turma nova começando, né? E é uma oportunidade assim de você fazer um grande mergulho, de você mergulho de autoconhecimento, de transformação. Né? Em todos os módulos tem constelação, tem dinâmicas. Quando um é constelado, todos são constelados. Feito eu falei, tem um módulo só para as ordens do amor, tem um módulo só para relacionamentos. Então, assim, uma oportunidade única de você se desenvolver, né? De ir tirando as camadas dessas histórias, poder olhar para os seus conflitos. É também uma oportunidade, né, de você, se você quer ajudar outras pessoas. E para quem quer ajudar, porque tem pessoas que querem vir só para ajudar outras pessoas, eu conheço, né, nós já formamos mais de 3.500 terapeutas, mas para você também que quer ganhar dinheiro com isso, né? Você se tornar um terapeuta, fazer uma transição de carreira, ou mesmo você que já tem ferramentas, agregar mais a ferramenta da constelação familiar ao seu trabalho terapêutico ou o seu trabalho enquanto profissional, pedagogas, assistentes sociais, professoras, tudo isso transforma e valoriza por demais. Eu, por exemplo, eu comecei a me tornar terapeuta para cuidar de mim. Era formada em administração com habilitação em comércio exterior. E fui começar a estudar psicologia transpessoal para cuidar de mim. Depois fiz uma extensão universitária da antropologia da mulher. Aí fui fazendo outros cursos, frequências de brilho, tarô, registro da caixa, leitura corporal. Na hora que a constelação chegou, eu vi o tanto que isso agregou valor aos meus atendimentos. Como que isso fez um atendimento um grande diferencial. Né? Então, hoje eu sou
também consteladora, mas faço os outros atendimentos. E esses outros atendimentos eu faço de um outro lugar. Com o tarô, então, houve assim, uma mudança gigante, porque agora o tarô que eu jogo é um tarô com a visão sistêmica, que é um grande diferencial, que faz uma grande, um grande movimento na vida da pessoa que recebe esse trabalho. Então, é assim... eu sou a prova viva, inclusive, né, que quando a constelação familiar chega na minha vida, a minha vida fica mais leve, a minha vida fica mais gostosa, eu me conecto mais com o que eu quero, eu tenho muitos mais clientes, eu entrei num ciclo de prosperidade, minha vida era sempre assim, altos e baixos, parecia um zigue-zague. Eu entrei num fluxo de prosperidade, de leveza, assim, então assim, e eu gosto de compartilhar isso com os outros. Eu gosto, tudo que eu vou aprendendo, eu vou colocando e vou ensinando e vou compartilhando, porque parece que isso é um anseio da minha alma. Outra, você podia colocar meu telefone aí, se alguém quiser entrar em contato, porque vai começar a turma nova. E tem algum comentário? Não sei. E eu quero saber, né, se é para você também. Como é que é? Boa tarde. A Daniela está colocando ali. É só um boa tarde. Eu quero saber também, né, qual que é o seu desejo? O seu desejo é de autoconhecimento, desenvolvimento? O seu desejo é um aprimoramento, um mergulho? O seu desejo é se tornar uma consteladora? O seu desejo é levar a visão sistêmica para a sua profissão? Outro dia uma falou assim, olha, o que eu quero mesmo, André, é paz. Eu falei, bom, vai encontrar. Porque na hora que eu consigo ir para o meu lugar, na hora que eu consigo incluir todos que precisam, na hora que eu consigo fazer o movimento que é necessário, né, olhar para as minhas relações, onde que eu estou desequilibrando, onde que eu estou desrespeitando, onde que eu vou desatar os nós que me trouxeram até aqui com gratidão, inclusive respeito, né, por tudo que eu vivi, eu posso estar mais livre, né, e encontrar essa paz, encontrar o amor, a prosperidade e a leveza. É uma formação, que são 9 módulos de final de semana, e no máximo 1 ano, 10 meses, 1 ano você está formada, já está pronta, uma formação certificada, com prática vivencial, com noites de prática, e a hora é agora. Então, o convite é esse, vamos nessa, né? É uma grande oportunidade. A gente seguir olhando, seguir estudando. Se você, né, se observou, se conectou, se tiver alguma dúvida, quiser me mandar uma mensagem no Zap ou aqui no YouTube, me perguntar alguma coisa, falar, André, me identifiquei com esse caso, estou meio perdida, não sei como é que eu faço. Entre em contato, a gente conversa, vamos tentar esclarecer, se eu puder trazer aqui, vai ser uma alegria e uma honra para mim. Na verdade, é uma alegria e uma honra para mim estar com vocês aqui e ver que nós já passamos por tantas semanas, me encheu o coração. Falei, gente, como que o tempo passa rápido e como que está sendo leve e gostoso para mim. Então, eu agradeço a presença de vocês e é um até breve. Se você acha que também tem alguma informação aí que é para alguma amiga sua, manda um aviãozinho para ela, fala assim, escuta aí, ó, de repente vai te ajudar, né? Às vezes tem amigos que estão precisando aí de um apoio e a gente pode apoiar mandando um aviãozinho. E semana que vem tem mais.